Pessoal, vamos falar sobre as questões comentadas agora da primeira semana aí. Vamos falar de licença, afastamento e concessões, as primeiras 10 questões. Então agora eu vou começar a resolver as questões de 10 em 10 para não ficar os vídeos tão compridos para vocês aí, para vocês inclusive utilizar e otimizar os seus tempos que tem menor intervalos aí numa hora, para você poder estar aproveitando esse tempo para assistir essas aulas aí, para você estar melhorando aí, não esperar um tempo maior para depois você vir para as suas aulas. Então acaba que um vídeo acaba ficando muito grande. Então assim, vamos tentar otimizar ao máximo aí para você estar melhor aproveitando o curso, ok? Primeira questão então. Como medida que contribui para a melhoria da qualidade de vida do servidor público, é-lhe facultado optar pela acumulação de 2 períodos de licença capacitação, caso não seja possível usufruí-lo após a cada período aquisitivo. Então, isso aqui está errado, porque o que acontece? Eu não posso optar por acumulação. Não existe acumulação de 2 períodos de licença para capacitação. Se eu não gozei nos primeiros 5 anos, passou 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Eu vou pedir a licença de capacitação, tenho quanto tempo? Apenas 3 meses, porque não são cumuláveis ou acumuláveis. Aqui ele diz aqui o artigo 87, ele vai falar: após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração para curso de capacitação profissional. Os períodos de licença que trata desse artigo, desse caput, não são cumuláveis. Então é aí que está o erro da questão. Questão número 2. Mesmo em estágio probatório, o servidor público tem direito à licença para tratar de interesses particulares, desde que sem remuneração? Não, quando ele está em estágio probatório, ele não tem direito à licença para tratar de interesses particulares. O artigo 91 vai trazer o que? A critério da administração. Então, ato discricionário, poderão ser concedidos ao servidor ocupante de cargo efetivo. Qual a condição? Desde que não esteja em estágio probatório, licença para tratar de assuntos particulares, ok? Prazo de até 3 anos, sem remuneração. Questão número 3. O servidor beneficiado por afastamento para realizar programa de mestrado ou doutorado no país deverá permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por período igual ao afastamento concedido, ficando impedido. Então ele está dizendo aqui, ficando impedido de solicitar exoneração ou aposentadoria antes de cumprido o período de permanência no exercício de sua função. Ele está impedido? Não está impedido. Ele pode, mas ele vai o quê? Sair antes do prazo, ele vai ressarcir os cofres públicos aí pelas despesas que ocorreram aí com a capacitação dele. Olha o que diz o artigo. Afastar-se então aqui do cargo efetivo com a respectiva remuneração para participar do programa de pós-graduação de estricto sensu em instituição de ensino superior no país. Caso o servidor venha solicitar, então aqui o artigo, o parágrafo 5º, caso o servidor venha solicitar a exoneração do cargo ou aposentadoria antes de cumprido o período de permanência previsto aí no parágrafo 4º, que é o de igual período, deverá ressarcir. Então, caso ele venha solicitar, está trazendo uma possibilidade. E a questão trouxe o que? Que não poderia, está impedido. Não, ele pode pedir, pode exonerar, pode pedir exoneração, pode pedir aposentadoria. Qual é a condição? O que ocorra o ressarcimento. Questão 4. Essa questão 4, um pouco de atenção para resolver ela. O programa de pós-graduação lato sensu no país é considerado evento de capacitação, sendo o tempo de afastamento do servidor público em virtude de participação no mencionado programa considerado tempo de
efetivo exercício. E aí, está certo ou está errado? Veja o que diz o artigo, depois você responde para mim. Olha só, são considerados como efetivo exercício os afastamentos aí em virtude de, aqui ó, programa de treinamento regularmente instituído ou programa de pós-graduação, o que? Estrito sensu no país. Então o artigo 102, inciso 4 diz que é o que? Em estricto sensu no país, conforme dispuser o regulamento. Então, considera como efetivo exercício os programas de pós-graduação estricto sensu. Aqui ele diz o programa de pós-graduação lato sensu, é considerado então aí efetivo exercício? Não. Então, quem seria o estricto sensu? Perfeito? Questão 5. Considere que a diretoria colegiada da ANS, então existe uma diretoria colegiada que toma todas as decisões, então para não ficar na mão de um só diretor, ok? Determine que a concessão de afastamento para participação em programa de pós-graduação estricto sensu no país só pode ser dada simultaneamente para no máximo 5 servidores. Nessa situação, a determinação da diretoria colegiada da ANS é compatível com a legislação? Sim, por quê? Não teria sentido, porque é uma faculdade, primeiramente, uma faculdade de administração em liberar os servidores para o programa de pós-graduação estrito sensu, certo? Primeiramente, então é um ato que é discricionário, então isso daqui é ato discricionário. Pode, então ele está agora regulamentando. Quando ele está regulamentando, agora ele vai motivar. Quando ele motiva, teoria dos motivos determinantes, ele vai vincular daí o ato, ok? Então ele vai dizer que só pode para 5 servidores. Ou seja, se você foi lá pedir concessão aí para esta licença para capacitação e tem apenas 4 servidores aí gozando desta licença, eles não podem te negar porque ato discricionário vinculou. Então é possível? Sim, é possível. Aqui, o ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá em conformidade com a legislação vigente os programas de capacitação e os critérios para a participação em programa de pós-graduação, ok? Então o servidor poderá, está aqui ó, a discricionariedade, certo? Então, por isso a questão está correta. Questão número 6. Atenção na questão 6. O pedido de afastamento feito por servidor em estágio probatório. Então, o servidor está em estágio probatório, pede se afastar do TRT para estudos no exterior. Aí nós vimos que para estudo no país, licença para mestrado, doutorado, tem que ter lá um prazo mínimo de exercício efetivo, lá 3 anos para mestrado e 4 para doutorado. Aqui ele está dizendo para os estudos no exterior, poderá ser concedido? Aqui ele está perguntando, será que pode ser concedido para um servidor em estágio probatório, já que é uma das modalidades de afastamento que faz jus o servidor público federal? Então ele está te perguntando exatamente, se você está no MPU, certo? Se você está no MPU, você agora é um analista ou um técnico, agora você está lá no MPU há 1 ano. Surgiu uma oportunidade para você cursar mestrado aonde? No exterior. E aí, a pergunta é, você pode ou não pode? A resposta está aqui, ó. Artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório no período de 24 meses. Isso aqui está dizendo, a lei que está trazendo isso, mas a emenda constitucional 18 de 98, não, 19, essa emenda aqui é outra. 19 é a emenda chamada reforma administrativa. Essa emenda que aumentou o estágio probatório para quanto tempo? Para 36 meses, ok? Então essa regra aqui de baixo agora não vale mais, ok? Caiu a regra,
a regra é 36 meses. Agora, se ele quiser falar desse artigo 20, para perguntar se você sabe que aqui no artigo 20 da 8.112, ele vai ter especificado, dizendo assim, olha, lá na 8.112 está 24, mas o que vale é 36. Algo nesse sentido vai estar certo, ok? Então aqui, o servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e afastamentos previstos no artigo 81, inciso 1 a 4, 94, 95 e 96, tá? Então o que está escrito aqui? 1 a 4, poderá ser concedido exercício para mandato eletivo, aqui ó, para estudos ou missão no exterior. Então o afastamento aí para aqui ó, licença e afastamento. Aqui tem um caso de afastamento, perfeito. Nesse caso, o servidor em estágio probatório poderá estudo ou missão no exterior, para servir em organismo internacional também, para participar em curso de formação. Então você está aí no MPU, passou na Polícia Federal, está no MPU, acabou de entrar no MPU e agora te chama para o curso de formação da Polícia Federal. Você pode, mesmo estando em estágio probatório? Sim, pode, está previsto aí. Para servir em outro órgão ou entidade, pode ou não? Servir em outro órgão ou entidade, não. Exceto em alguns casos aqui, quando for DAS 4 ou equivalente ou superior, ok? Aqui o artigo 95, ele vai falar ainda aí sobre exatamente esse daqui, ó, com relação à remuneração. Ele vai falar que nesse caso vai ser disciplinada se o servidor ele vai receber ou não a sua remuneração. Você vai continuar recebendo aí a remuneração, ok? Então aí vai ter o que? Vai ter um regulamento que vai estar disciplinando com relação a isso, perfeito? Então o que eu acho estranho nisso? O que eu acho estranho nisso é que para você cursar um programa de mestrado ou doutorado no país você não pode. Agora para você cursar no exterior ou missão no exterior aí você pode. É estranho, mas é o que está previsto na lei, então portanto está correta. Chama atenção para essa questão aí, que é uma questão aí que se você fosse pensar nessa analogia você erraria. Questão número 7, o prazo máximo, incluídas as prorrogações para concessão de licença a um servidor público por motivo de doença de seu enteado é de 90 dias consecutivos ou não, sem remuneração. Então o que é? Essa questão é uma questão que não é quase a literalidade da lei. Então nós vimos lá que nós temos duas situações. Primeira é a concessão. Nossa, tá difícil o negócio, saiu todo borrado aqui, vamos apagar isso aqui. Nós vamos ter aqui então a concessão, duas. A primeira é o que? Com remuneração. Quanto tempo? Até 60 dias. Depois nós vamos ter o que? Uma segunda situação que é o que? Que é a sem remuneração. Quanto tempo? 90 dias. Ele está trazendo essa daqui, consecutivas ou não, esses dias, incluídas as suas prorrogações, ou seja, pode ser consecutivas, 90 dias direto, ou várias prorrogações aí no decorrer do ano. Então aqui ele está falando que nos dois, então eu posso ficar o máximo, quanto tempo? Eu vou colocar aqui 60 mais 90, então prazo máximo que 150 dias, aqui sem remuneração, aqui com remuneração, ok? Aqui ele está falando então o prazo máximo sem remuneração é de 90 dias, prazo máximo sem remuneração 90 dias, ok? Não é uma questão fácil não, mas olha o que diz o artigo. Para o enteado, né? A gente não viu aqui que é para o enteado, que é o que? Que é alguém da família, está previsto. Então o enteado, a licença que trata do caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses nas seguintes condições.
por até 90 dias, consecutivos ou não, sem remuneração. Então esse aí é a literalidade do artigo que ele trouxe aí para nós, ok? Questão número 8. Essa questão número 8 eu classifiquei ela como questão palhaçada. Vamos ver. É concedida a licença ao servidor por motivo de doença em pessoa da família, ok? Desde que precedida de exame dessa pessoa por médico ou junta médica oficial. Primeiro ponto, é possível a licença por motivo de doença de pessoas da família ao servidor? Resposta sim. Então nessa primeira parte está tranquila. O que eu chamo a atenção, precedida dessa pessoa, então desde que precedida de exame dessa pessoa por médico ou junta médica oficial. Médico ou junta médica oficial. Significa dizer o que? Vamos aqui que ele diz no artigo, depois a gente volta novamente. Poderá ser concedida a licença, aí para o caso do... Aqui ele está falando pessoa da família, ok? Então aqui pessoas da família. E conste no seu assentamento funcional mediante aqui, ó, prorrogação, comprovação por perícia médica oficial. Perícia médica oficial, e aqui ele diz médico ou junta médica oficial. Quando ele traz esta médico ou junta médica oficial, quando ele traz médico ou junta médica oficial, esse oficial ele está o quê? Ele está se referindo à junta médica oficial, ao termo mais próximo, português. Agora, médico e junta médica oficiais, aí ele está falando tanto um quanto o outro. Se eu não estou trazendo aqui, então esse médico aqui pode ser o quê? Um médico particular ou um médico oficial. Quando eu estou trazendo isso, olha que diz aqui, mediante comprovação de perícia médica oficial. Aí a questão ela fica prejudicada. Então aqui o examinador deu uma resvalada aí no portuguesinho aí, no português, beleza? No português, ok? Então essa questão aqui é uma questão que você saberia, e tem essa situação aí que pode trazer aí um resvalo aí de vocês aí na prova, ok? Infelizmente temos isso, mas jogo segue. Questão 9. Olha só a cara do desespero aqui do cidadão aqui, ó. Vamos lá. É vedado ao servidor o exercício da atividade remunerada durante o período de licença para capacitação. É vedado sim ou não? Imagina o seguinte. Relembrar, licença para capacitação, após 5 anos de efetivo exercício, você poderá ser concedido até 3 meses licença para capacitação, ok? Então o que ele está dizendo? Eu vou te dar uma licença e essa licença será remunerada, perfeito? Então você vai sair do seu serviço, vai ficar 3 meses só estudando e vai estar recebendo por isso, pelo órgão. E aí ele está me dizendo aqui agora, é vedado ao servidor atividade remunerada durante o período da licença para capacitação. O que? Pelo senso comum você ia dizer o que? Sim, pode. Aliás, sim, tá certo, perdão. Porque se você está sendo afastado das suas atividades, é justamente para que você tenha tempo para o que? Conciliar com seus estudos aí da sua capacitação. Agora, quando ele traz aqui que é vedado ao servidor o exercício de atividade remunerada durante o período de licença para capacitação, ele está dizendo assim, olha, se no caso você foi afastado do seu serviço, você está numa licença, perdão, quando você está numa licença você está para você ter uma dedicação exclusiva, não teria sentido você o que? Desempenhando o exercício de atividade remunerada nessa licença, perfeito? Mas olha o que diz a questão, o artigo 81. Consider-se-á ao servidor licença por motivo de doença da pessoa da família, por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro,
para serviço militar, para atividade política, para capacitação, é o caso que em tela, para treinar, para tratar interesses particulares, para desempenho de mandato classista. É vedado o exercício da atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso 1 desse artigo. O inciso 1 desse artigo somente é vedado, então, que atividade remunerada por motivo de doença em pessoa da família. Então, se estiver nessa licença, você não pode exercer atividade remunerada. E veja que licença para capacitação está aqui. Então, durante a licença para capacitação, você pode exercer aí atividade remunerada sem problema, ok? Então, é uma questão aí que deixa abertura, perfeito, mas para você acertar essa questão, imagine que você lá é um servidor de dia e à noite é professor, certo? Então, de dia que vai acontecer o teu curso e à noite continua as suas atividades, tá? Pensando desse jeito, você não vai errar essa questão aí, uma questão aí aberta, fica aberta aí, fica a imagem aí para outras interpretações, a não ser essa que eu passei para você agora, ok? Questão número 10, e a última para nós fecharmos essa primeira bateria. O período em que o servidor estiver de licença para desempenhar mandato classista conta como o tempo de serviço, sim ou não? Sim. Sendo considerado de efetivo exercício, ok? Salvo para efeito de promoção por merecimento. Lembra quando eu falei lá na teoria, eu falei assim, ainda até brinquei, o servidor que sai para mandato classista aí, ou para caso aí de mandato eletivo, ele aí eu usei até uma brincadeira assim, ele não pode, esse cara não merece ser promovido. Falei brincando só para você lembrar da promoção por merecimento, ok? Mas então, nós estamos aí com exatamente o que nós vimos lá, e está previsto no artigo 102. Ele vai falar, além das ausências ao serviço, previsto no artigo 97, então, considerando como esse efetivo exercício, os afastamentos em virtude de licença, então, efetivo exercício ao quem é o mandato classista, ou participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviço aos seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento, ok? Então é a literalidade desse meu artigo, então portanto a questão está correta, beleza meu povo? Um abraço, até a próxima.